Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. Nosso recado inicial é muito simples e muito objetivo. Quer saber por que você está infeliz no trabalho? E não é pelo motivo que você imagina. cbo.digital/intro. Você vai preencher um cadastro rapidinho e vai receber um conteúdo bem legal que o Robin gravou, explorando o tema infelicidade no trabalho de um jeito que muito provavelmente você ainda não viu. Vale a pena, eu iria. E eu já fui, eu já me inscrevi. Eu já me inscrevi, é o melhor. Eu já me inscrevi. Eu já me inscrevi. E sem enrolar muito, pra gente já entrar no tema do que a gente vai conversar hoje, vou chamar o Robin para ele já explicar pra gente o que vamos explorar nesse novo episódio da temporada Infelicidade no Trabalho. Conta pra gente, cara. Bom, esse é o nosso quarto episódio dessa temporada de Infelicidade no Trabalho. E hoje a gente vai falar sobre o temido equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? Entre vida pessoal e trabalho. Eu sei que a gente não tem equilíbrio. Onde está esse equilíbrio? Bando de desequilibrado. Vamos resolver e responder todas essas perguntas de uma vez por todas. E vocês nunca mais vão ter dúvidas sobre isso na vida. Olha o overpromise total, né? Enfim. Cara, é um assunto super interessante, porque durante muita parte da minha vida eu fiquei impondo os limites, sendo duro, ou né, work hard, play harder, e sabe essas coisas de tipo, você tem que ter bem definido, porque uma coisa vai interferir na outra, atrapalhar a outra, e li livros e fiz métodos e tudo que eu consegui foi ser super estressado sobre esse assunto, né? E super revoltado e amargo na minha vida, né? Com as coisas e o abuso ridículo das pessoas que me demandavam trabalhar. Enfim, e até gravei um videozinho outro dia falando sobre essa coisa super simples, que é o sofrimento ele não vai vir do quanto você trabalha ou não trabalha, né? E quanto isso invade ou não sua vida pessoal. O sofrimento e a perpetuação dele vem da nossa resistência de existir o trabalho quando a gente acha que não pode existir, né? Isso não quer dizer que a gente não vai botar as coisas em ordem, não vai colocar os limites, não vai colocar essas coisas. Isso não quer dizer nada disso. Mas a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que olhar para isso, vai ter que se inteirar de onde de fato está vindo o nosso sofrimento, né? Então, se a gente não resiste, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem idiota. Vamos dizer que eu estou no meu final de semana, como eu já tive numa vida passada, no meu final de semana, e recebi uma mensagem de alguém do trabalho falando que eu precisava fazer XYZ. Cara, eu ficava revoltado. Eu olhava para o meu celular e falava assim, não, isso não é possível. Não é possível que a pessoa, no meu dia de lazer, leisure day, tá me mandando uma mensagem que eu tô playing hard aqui. Eu já worked hard e agora eu tô playing hard. E a pessoa tem a audácia de me mandar uma mensagem em pleno play hard. You were playing harder. E, cara, e ali era tipo, putz, já acabava com o meu leisure, né? Já acabava com minha diversão, já acabava com minha vida pessoal, eu já ficava estressado, eu já começava, não é possível, aí eu olhava, aí entrava, aí eu queria resolver, aí, putz, era um efeito dominó. E às vezes, a maioria das vezes, era só uma pergunta.
quanto mais eu fui aprendendo sobre a mente, entendendo e tudo mais eu parei de ter essa coisa dessa resistência, né. E aí, o que que acontecia? Eu recebia a mensagem no final de semana, pegava, respondia e continuava vivendo minha vida, né. A gente fala muito sobre, a rapidez com que a gente consegue largar as coisas e desapegar das coisas. Para ter uma vida saudável e equilibrada, não é essa definição dura que muita gente impõe sobre o trabalho e a vida pessoal. De novo, a gente vai falar disso, isso também é relevante, mas não para nosso bem-estar, tá. Ele é relevante por uma série de outros motivos. Mas quando você não tem essa resistência, o seu pico de distração por causa da mensagem ou por causa do trabalho ou por causa de qualquer coisa, ele é muito rápido. O sequestro da sua inteligência, porque é isso que acontece quando a gente fica revoltado, a nossa inteligência é sequestrada, acontece de uma forma muito rápida. E aí, quando ela acontece de uma forma rápida, a gente consegue voltar para a nossa inteligência mais rápido, consegue resolver aquilo mais rápido e consegue voltar a curtir nossa vida pessoal mais rápido, né. Então, tudo gira em torno de uma simples resistência. E eu digo mais, para ir além e provocar discórdias gerais no planeta, onde provavelmente vou ser linchado à pedra. A ideia de que você tem que forçar uma separação clara de vida pessoal e profissional só vai reforçar a resistência que você tem quando uma coisa overlap na outra. Só vai reforçar a sua resistência, então só vai reforçar o seu sofrimento. Se você entende e é flexível e adaptável para as coisas, e como o Bruce Lee diria, "Be water, my friend", cara, você vai ter uma relação muito mais saudável com essas duas coisas, não vai ser um grande tabu, sua vida vai ser infinitamente mais agradável e você vai ser uma pessoa bem menos amarga do que você é, com certeza. Esses são meus recados iniciais. Podem depois vir na minha casa e tacar fogo nela, mas é isso que eu penso nesse momento. O que eu penso nesse momento é que a gente podia terminar o podcast agora, inclusive. Mas a gente tem Todos mais um eles, nunca tempo. mais ter um outro episódio. Não, e cara, é sério. por- Porque você trouxe um ponto que você não falou diretamente sobre ele, mas você usou essa palavra em várias vezes para várias vezes para explicar o que você estava querendo dizer e tal. Resistência. E absolutamente a gente poderia entrar numa discussão filosófica sobre isso, e eu acho que não vem ao caso, mas eu acho que vale explorar um pouquinho para a gente entender de forma prática o que eu estou tentando dizer. Mas, basicamente, todos os sofrimentos que a gente tem, e eu vou usar aqui de uma forma muito ilustrativa, todos os sofrimentos que a gente tem na nossa vida profissional, eles se dão por resistência. Pelo fato de resistirmos ao que é. E sempre que a gente resiste à realidade como ela é, a gente cria sofrimento, porque a gente passa a viver num local de expectativa de uma verdade imaginada. Então a gente imagina um padrão de como as coisas devem ser, e a gente espera que as coisas sejam desse jeito, porque de tanto imaginar que é desse jeito, a gente acaba confundindo e achar que é a verdade, que é o melhor, que é o que tem que acontecer e que o que a gente imaginou é isso tudo. E quando a vida que tá se lixando para o que a gente imagina acontece, e ela não acontece da forma que a gente tinha imaginado, a gente, por não compreender como a nossa mente funciona, resiste à vida como ela é. E aí a gente passa pelo fato de estarmos, entre aspas, sofrendo
pelo ato de resistir, mas não enxergarmos isso, a gente passa a conferir culpa para sintomas que estamos sentindo simplesmente pelo fato de resistir à vida como ela é. Então a gente culpa a ausência de vida pessoal, o desequilíbrio entre vida pessoal e profissional, pela nossa insatisfação, pela nossa tristeza, pela nossa, entre aspas de novo, infelicidade, né. E aí ou a gente culpa qualquer outro sintoma que estejamos sentindo, simplesmente por desconhecermos como a nossa mente funciona e como a gente funciona consecutivamente, né. E a gente explora isso com muita profundidade em todos os projetos, em todas as formas que a gente pode no nosso trabalho, porque eu repito, essa é a maior vantagem competitiva que alguém pode ter. E por vantagem competitiva, eu não estou falando só para o nosso trabalho, para a vida como um todo. Compreender com naturalidade como a nossa mente funciona, passa a exercer em nós um uma nova forma de absorver e experienciar a vida, onde automaticamente várias coisas que antes eram pesos para nós, várias coisas que antes eram pontos difíceis de lidar e de abordar, faz com que isso naturalmente vá deixando de ser difícil, até que uma hora isso deixa de simplesmente existir na nossa vida e a gente uma hora se lembra disso e fala: "Uau, isso nem passa mais pela minha cabeça", né. E quando a gente tem esse espaço dessa liberdade, dessa leveza, a gente está muito mais em contato com aquilo que a gente chama de essência, com a nossa inteligência, e a gente tende a navegar na vida de uma forma muito mais aberta. Então, essa falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a percepção disso da forma que normalmente a gente vê as pessoas percebendo, a partir de uma infelicidade, a partir de uma série de outros fatores, é quando a gente passa a reconhecer como causa sintomas de uma outra coisa, né. E observar isso de uma forma isenta e aberta é fantástico, porque a gente passa a compreender as coisas de uma forma muito mais viva, do que simplesmente enxergarmos as coisas a partir das ideias que a gente faz delas, né. E você trouxe isso, cara, de uma forma muito clara, e quando você começou a falar de resistência, eu comecei a pensar nisso, e porque de fato tudo vem desse lance da gente resistir às coisas como elas são. E a resistência sempre produz mais sofrimento e mais tristeza do que a coisa em si, né. E quanto mais a gente quer que seja uma linha muito clara e muito contrastada de separação entre vida profissional e pessoal, sempre que não for desse jeito, a gente vai resistir. E a gente tende a ficar quadruplicando o tamanho da questão, e isso vira um problema, que vira um sofrimento, e que vira sofrimento em cima de sofrimento, sofrimento em cima de sofrimento e sofrimento, e aí já viu, cara. Aí já viu. É. E tem um lance muito legal nisso tudo, ou interessante, né? Legal, não sei se é ou não, pode ser ilegal até, mas tem o lance de, cara, cada cultura tem a sua ideia do que é o certo dentro de equilíbrio pessoal e profissional, né? Então a gente acha que, tipo, onde que é a sua régua, né? Que é o equilíbrio ideal pessoal e profissional para você? É trabalhar quantas horas, é trabalhar de que jeito, é trabalhar. E se você escrever como se fosse um manual, como se fosse uma lei, uma regra de como tem que ser dividida a vida pessoal e profissional, eu tenho certeza daqui a 2 anos você vai olhar para o negócio e vai querer alterar alguma coisa. Talvez nem 2 anos, daqui a 5 minutos talvez você queira alterar.
Talvez você viva dessa maneira e fala assim, putz, isso ainda não tá bom, eu preciso fazer isso. E você nunca vai estar satisfeito enquanto você achar que essa é a causa raiz do problema, né? Que é, de novo, aquele cbo.digital/intro, a gente fala um pouco sobre a causa raiz, né? Então, e aí você pega culturas diferentes. Tipo, pega alguém na China que trabalha 200.000 horas por semana, trabalha mais horas do que tem dias na semana, né? Provavelmente. E assim, eu não estou falando que é o certo, tá? Entendam que eu estou dividindo a nossa experiência de vida com o que é legal por lei ou qualquer coisa assim, ou insalubre até de um ponto de físico, tá? Mas nossa reclamação de equilíbrio não é da parte física, e sim da parte mental, tá? Então pega um chinês lá que trabalha 200.000 horas por semana e vê se ele não tem momentos de felicidade, inclusive no trabalho, enquanto está trabalhando. Que ele não faz uma piada pro colega dele ou qualquer coisa assim, não tem um momento de descontração, onde ele até esquece que ele está trabalhando e está simplesmente vivendo ali. Eu vi uma coisa interessante outro dia, e eu não sei se é verdade ou não, eu não fui num fact-checker nem nada, mas dizem que na época medieval, os peões lá que trabalhavam pro feudo, né, na época feudal, sei lá, trabalhavam em média 4 horas por dia, né. Hoje a gente acha que é normal trabalhar 8 horas, né. Naquela época, imagina, o senhor feudal falou: "Ao invés de 4 horas, vocês vão trabalhar 5 horas por dia", aí todo mundo se revolta. Assim, cadê meu equilíbrio vida pessoal e profissional? Mas eu estou usando esses exemplos esdrúxulos, exagerando, para a gente perceber que, além de tudo, a gente tem a nossa ideia do que é o ideal de vida profissional e pessoal. Ou seja, a gente inventou a regra que é ideal para gente nesse momento. E se a gente não vive de acordo com a regra que a gente inventou de como a gente tem que viver nesse momento, a gente é infeliz, a gente está errado. E aí, no outro momento, a gente mudou nossa regra sem a gente nem perceber, e aí ela que está valendo para. Então, a gente, sem perceber, está gerando a nossa própria infelicidade, está gerando a nossa própria insatisfação perante esse assunto todo. Tá? Então, o sofrimento todo por causa disso tudo é por causa de coisas que a gente inventou. Agora, de novo, e eu preciso tocar nesse assunto porque eu sei que senão eu vou ser cancelado na internet e soterrado vivo, é que, sim, existem leis, existe a salubridade, existe, putz, você ter tempo para você passar com a sua família e tudo mais. Não estou falando que, então vamos esquecer tudo, todo mundo trabalha 300 horas, engole o choro e vamos embora. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, se você está dentro de uma condição, você está dentro de um trabalho, não pode sair desse trabalho. É aquele lance de, putz, aceita que dói menos nesse momento, para você pelo menos ficar em paz, sem resistência, mas não deixe de tomar as ações e as atitudes para melhorar essa condição. Tá? Se eu fosse dar um to-do que a gente nunca faz aqui, mas só para vocês entenderem isso. Porque enquanto você está brigando com as regras e resistindo às regras que você inventou na sua cabeça, você está sofrendo e você está burro. Você não está sendo inteligente. Você está sendo emocional e passional. E as pessoas, quando elas estão racionais e pessoais, irracionais e pessoais, elas são reativas e o outro não ouve. O outro não não dá um tempo para escutar e para apresentar e argumentar. Por quê? Porque a gente está fechado para qualquer argumento. A gente quer o que a gente quer e não importa o resto. Né? Eu queria fazer esse disclaimer
da diferença entre não sofrer com a gente ser inteligente e chegar numa solução bacana para gente, que melhore as nossas condições. E você trouxe um outro ponto legal, que é esse lance de engole o choro, né? E isso nem existe, tipo, no que a gente fala aqui, e pode ser que pela forma que a gente fale, muitas vezes encare-se dessa forma. Não, em absoluto, assim, não é sobre isso, não é, definitivamente não é. O que a gente explora aqui é uma compreensão tão natural e tão íntima da nossa mente que, independentemente da circunstância que a gente está vivendo no nosso ambiente de trabalho, por essa intimidade com a nossa mente, e por intimidade com a nossa mente, leia-se por compreender como a nossa mente cria as narrativas emocionais e psicológicas que a gente vive, a gente para de ser refém das circunstâncias, a gente para de comprar as circunstâncias como as causadoras do nosso estado mental, e a gente passa a, mesmo em situações adversas, em situações profissionais extremamente adversas muitas vezes, a gente passa a lidar com elas sem sofrer. E por sofrimento eu digo sem carregar além do que o natural da situação demanda, né. Existe tristeza, existe dificuldade, existe situações ultra desagradáveis, isso tudo existe. Mas o excesso de narrativas que a gente comprava sobre essas coisas antes, e esses redemoinhos, eh, psicológicos e mentais que a gente se sujeitava antes por desconhecer a forma com que a nossa mente funciona, param de exercer um domínio sobre a gente. Desse espaço de liberdade, desse espaço de mais leveza, só de ter mais espaço entre a gente e as nossas ações e as situações em si, a gente está muito mais apto a agir de uma forma mais acertada, porque a gente está menos emocionalmente envolvido, com menos cargas, de sofrimento e tal, com as questões em si. Então, a gente tende a acertar mais. E, às vezes, o melhor caminho observado desse espaço, mais neutro, é: "Putz, cara, não funciona mais. Não funciona mais daqui". Ou: "Pô, eu acho que eu consegui encontrar uma forma de equilibrar melhor a minha rotina, para que eu consiga viver mais do jeito que eu tô afim", sabe? Tipo, mas isso é completamente diferente de quando a gente, eh, condicionava a nossa felicidade completa, a nossa satisfação completa a uma situação imaginada. Ah, se eu não tiver X horas de vida pessoal e Y horas de vida profissional, eu sou infeliz. Ah, se eu não tiver exatamente as coisas desse jeito, eu não consigo ser feliz. Ah, mas se não for desse jeito, eu vou surtar. Você entendeu? E parece pouca coisa esse shift, né? Mas não é. E aí eu tô falando da minha própria experiência. Aí é uma história pessoal de como isso muda completamente o jogo. Isso muda completamente o jogo, porque nada muda, a gente muda, tudo muda, né. E quando a gente para de observar a vida sob essas con sob os aspectos dessas confusões que a gente fazia antes, sob quando a gente para de comprar essas narrativas que a nossa mente produzia o tempo todo, automaticamente parece que as coisas ficam mais fáceis da gente lidar e as coisas continuam iguais. E a partir desse lugar a gente
segue pro caminho que fizer mais sentido e pronto, entendeu? Ah, total. E você tava falando aí, eu tava pensando, tipo, o quanto eu também já resisti e sofri e briguei. E a única pessoa que sofria nisso tudo era eu, né? Enquanto eu poderia. Não quer dizer que a gente vai se desdobrar circunstância e tudo. Não, a gente vai ser mais inteligente, como eu já falei. A gente para de ficar brigando e a gente começa a encontrar formas muito mais inteligentes. A gente para de ser reativo, né? E isso faz toda a diferença. Eh, Enfim, então, esse lance de tipo, putz, porque muitas vezes as pessoas falam: "Putz, eu estou nesse emprego, mas eu dependo dele", ela não enxerga outra forma, depende dela, ela tem que estar lá. E ela, em vez de não sofrer, ela tá lá, se sente obrigada a estar lá e ainda sofre com aquilo, né. Entender que não é preciso isso, que você pode sim estar bem, mesmo no emprego que você não goste, né, que existe essa possibilidade, especialmente se você está preso no emprego que você não goste, e depois procurar alternativas de uma forma inteligente, pô, é isso, é entender isso, é sacar isso, é sacar esse caminho de volta para a inteligência, né. De novo, se tem interesse em saber um pouco mais disso, cbo.digital/intro, né. Acho que talvez seja até um programa um pouco mais curto do que o normal, mas, Sim. pô, falamos bastante coisa, assim, talvez algumas pessoas cancelem a gente, mas o recado é esse. Eu acho que não, cara. Acho que a gente falou da forma mais clara que a gente consegue. Deixamos claro que não somos contra nenhuma lei ou nenhuma questão de Claro. salubridade, muito pelo contrário, a gente é a Não, favor da salubridade plena. Tipo, a gente é totalmente, 100%, totalmente. sabe? E é isso. É só porque quando a gente entende a nossa mente, nada muda, a gente muda, tudo muda. É basicamente É. isso. Se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, contato@cbo.digital. Beijão pra todo mundo e até a próxima. Beijão, gente. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.